Hoje iremos falar sobre articulador semi-ajustável. Trouxe algumas dicas para não errar na montagem do seu paciente. No ramo superior do articulador, montamos a maxila, ou o arco superior. O arco superior ele vai trazer a relação da arcada dentária com o crânio do paciente. Nós podemos montar o modelo superior com o auxílio do arco facial ou da mesa de Camper, a depender do tipo de reabilitação oral que você está fazendo ou está propondo ao seu paciente. Ao montar o modelo inferior, nós iremos levar a relação interoclusal da arcada dentária inferior do paciente com a arcada dentária superior do paciente. Na maioria das situações clínicas, o pino guia incisal deve estar ajustado em zero. Ele tem uma ponta de lápis que deve estar voltada para a mesa incisal e uma ponta em forma de cunha que deve estar voltado para cima. Nesse lado da ponta em forma de cunha, observe, tem uma linha que circunda todo o pino. Essa é a linha do zero. Então, vamos alinhar falamos sobre o pino guia incisal, mas a gente tem também que levar em consideração que o pino guia ele deve estar apoiado na mesa incisal, no centro da mesa incisal. Então observe, essa é a mesa incisal, ela é presa por um parafuso. Então, se a gente folgar esse parafuso, ela pode se movimentar para frente ou para trás. Então, a gente centraliza o pino e atarracha a nossa mesa para que o pino fique no centro. Ok? Essa é a forma de fixar e posicionar o pino guia incisal. Em alguns casos clínicos, ao invés de utilizar o arco facial, nós vamos montar o modelo superior com o auxílio da mesa de Camper. Para a fixação da mesa de Camper, a gente não consegue com o ímã. Então, a gente precisa fixar a mesa de Camper sempre no ramo inferior do articulador e com o auxílio do parafuso. E se eu colocar o ímã, o que acontece? A mesa não fixa, ela apenas fica encaixada, não dando precisão para a nossa montagem. Para a fixação dos modelos, nós precisamos do que chamamos de placa de montagem ou bolachas. Essas bolachas são mais modernas, elas possuem trilhos, onde a gente consegue remover o modelo montado com maior facilidade quando terminar de fazer o caso, quando concluir o caso. Elas também podem ser montadas a partir de ímã.
Então vejamos, no momento esse articulador ele possui ímã e através de encaixes desses dois orifícios, com a parte maior voltada para trás, seria para posterior, e a parte menor voltada para frente, ele fica fixado com o auxílio do ímã, ok? Se você não tem o ímã ou perdeu o ímã, o articulador também possui parafusos que permitem a fixação da placa de montagem e, consequentemente, dos modelos montados. Então, você pode remover esse ímã e observe, o parafuso maior serve para fixar a placa de montagem no ramo inferior do articulador. Então, da mesma forma, a gente encaixa, só que depois, ao invés de ficar preso somente por uma questão magnética, a gente pode atarrachar a placa de montagem. E ela também fica fixada no articulador com sucesso. Observar sempre se no fundo da placa de montagem, não tem restos de cimento que impeçam o correto assentamento, porque isso vai interferir na remontagem no articulador do laboratório. Tanto na placa de montagem quanto na base. Não deve ter restos de gesso, então seu articulador precisa estar constantemente limpo. Então observe no ramo superior, podemos fazer o mesmo. Nesse momento está com o ímã, a placa de montagem ela está em cima, então o modelo ele deve ser montado preso à placa de montagem e não ao articulador. Então, preso na placa de montagem, a gente consegue transferir essas referências para outro articulador. Então, no ramo superior, a mesma coisa. Podemos remover o ímã. Caso, inclusive, não tenha o ímã, você pode ter esse parafuso. Tem um parafuso menor ou mais curto e ele serve para fixar no ramo superior do articulador. Para a montagem, então, de um paciente, você precisa de duas placas de montagem. Uma para fixar o modelo superior, no ramo superior do articulador, e outra para fixar o modelo inferior, no ramo inferior do articulador. Articulador que possui essa bolacha metálica colada no ramo inferior, ele é chamado de padronizado. Nós podemos montar os trabalhos e, se o nosso técnico ou laboratório também tiver um articulador padronizado, nós não precisamos enviar o articulador para o laboratório. Enviamos apenas os modelos montados e eles conseguem montar no próprio articulador também padronizado, sem haver nenhum tipo de alteração. Então, é uma aquisição interessante, um articulador que seja padronizado. Assim você não precisa ter vários articuladores. Precisa apenas trabalhar com um laboratório que também possua um articulador padronizado. Existe também um dispositivo que facilita o nosso manuseio do articulador. Então, ele já vem nos modelos mais novos da BioArt. Esse pininho, na porção superior, no ramo superior do articulador, possui um orifício e a gente consegue atarrachar esse pininho. Para quê? Para que não aconteça aquelas pancadonas que aconteceram aqui comigo nesse instante. Então a gente consegue, olha só, botar o pino guia incisal e ao virar, apoia sem derrubar o articulador, sem derrubar o modelo, certo? Isso é muito interessante.